Bom, uma vez então que nós já entendemos o funcionamento da nossa pilha, nós vamos programá-la aqui em C. Então eu vou começar aqui fazendo o stdio.h e fazer o include do stdlib também, porque a gente vai fazer a alocação. Então a primeira coisa a se pensar é a estrutura dos dados que nós temos que gerenciar, ok? Então eu vou definir aqui typedef, struct, e aí nós vamos definir. Bom, o que a nossa pilha tem que ter? Ela tem que ter um topo, certo? E ela precisa ter o vetor, que é o vetor estático, um vetor de inteiros aqui no caso, que a gente está manipulando int, vou chamar de vet mesmo, que vai ser os nossos dados, tá? Poderia chamar de data aqui também, poderia, tá? Vou usar os termos em inglês aqui, talvez data fica melhor, fica mais apropriado. E eu preciso definir aqui um tamanho, n, tá? Então eu vou definir aqui uma constante, define n 30. Vamos definir aqui que n vale 30, ok? Então, defini os meus dados, agora eu tenho as assinaturas dos métodos, né? Então, os métodos que nós precisamos criar. Então, o primeiro deles é o... Opa! Aqui eu preciso, claro, dar um nome, né? Stack, que é o nome do meu tipo de dado. Agora sim, eu vou definir as assinaturas dos métodos. Então, eu tenho o new stack, que vai retornar um ponteiro para um stack. Eu tenho o void push. No método push, a gente recebe um ponteiro de stack. Vou chamar de s. E o valor que eu quero, int valor. Em inglês, né? Int valor. Ok? O pop vai ser o int pop, e aí eu passo só o stack, asterisco s, e agora eu posso também ter o top, que vai consultar os dados aqui. Que mais que nós temos? Poderia ser o int isEmpty. Tá. Talvez a gente pode chamar isStackEmpty, fica mais bonito. isStackEmpty. E ela recebe o stack. E int isStackFull. Stack asterisco S também. Então essas são as operações de uma stack que nós queremos implementar, certo? O método novo, o push, o pop, o top, o stackEmpty e o stackFull. Tá? O nome que você vai dar também, você pode, por exemplo, você poderia usar os termos em português, os termos, não teria problema. Então a questão é que os métodos eles sempre seguem esse padrão. Então no nosso caso aqui do stack, vai receber uma pilha e um valor. O pop vai receber apenas a pilha, o top vai receber apenas a pilha, o stackEmpty vai receber a pilha e o stackFull vai receber a pilha. Tá? Nesse caso aqui, pop, top, stackEmpty, full retornam um valor inteiro, tá? Nesse caso é como se fosse um valor lógico, 1 ou 0. Nesse caso é o valor mesmo que está lá no topo da pilha. Veja que, particularmente, essa pilha está sendo uma pilha de inteiros, mas se fosse uma pilha de char aqui, vamos supor que eu queira gerenciar chars, caracteres. Então eu teria que modificar aqui no push para receber um char, e no pop para retornar um char, e no top também para retornar um char. Por quê? Porque essas variações acompanham o tipo de dado que eu estou monitorando. O top continua sendo inteiro porque ele é um índice do meu vetor, ok? Então, aí vai depender muito do que a gente está manipulando. Se fosse float, mesma coisa. Então, aqui seria float, aqui float e aqui float, tá bom? Isso é importante. Então, vamos lá para a programação então, dos nossos métodos, né? Vamos começar com o stack, com o new stack. O que vai acontecer aqui? New stack. O que nós temos aqui? Vou fazer o meu main, int main, só para ilustrar aqui. Bom, então o new stack, ele vai retornar um ponteiro para um stack. Então eu preciso declarar aqui stack asterisco p igual a, vou fazer agora a alocação, né? Stack asterisco e malloc size of de stack, certo? Então eu estou fazendo uma alocação dinâmica. Bom, agora eu preciso inicializar a minha pilha. Como que eu inicializo? O top recebe 0, certo? Essa é uma condição importante aqui. E agora sim eu faço o meu return p, que é a minha pilha. Estou retornando a minha pilha lá no meu método main. A gente vai testando ela, ok? Então eu vou criar aqui uma variável, stack, um ponteiro.
stack P. E agora eu vou ter que P recebe new stack. Então nós acabamos de criar uma pilha. Veja que até então a gente não vai conseguir testar muito, né? Porque precisa de mais alguns métodos aqui. Vamos testar primeiro o stack empty para verificar se a nossa pilha está vazia. Então eu vou fazer a verificação se... Como que eu testo se a pilha é vazia? Se S de top for igual a 0, eu faço um return true, certo? Porque a pilha está vazia. Senão eu faço um return 0, ok? Ou então, se a gente quiser, isso aqui é uma forma válida de fazer, ou então se eu quiser simplificar o processo, eu posso fazer só isso aqui, ó, return, que ele já vai retornar se o topo da pilha é igual a 0, então isso vai ser 1 ou vai ser 0, certo? A resposta. E ele serve para verificar, então eu vou testar se is stack empty, passando a minha pilha. Então eu vou fazer um printf, pilha se encontra vazia, certo? Vamos testar inicialmente a criação e o método isStackEmpty. Está tudo bem? Ah lá, a pilha se encontra vazia, beleza, era o que a gente esperava. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma verificação aqui, que é o nosso o método push, ok? Para fazer o método push, a gente vai precisar também do isStackFull. Tá, então vamos programar o isStackFull aqui já também. Vamos copiar aqui. isStackEmpty, isStackFull. Como que a gente vai testar se a pilha está cheia? Eu vou fazer a mesma coisa, return S de top for igual a N, certo? N é a constante que eu defini aqui, ó, que é o tamanho. Então quando o top apontar for igual a N, então não tem mais posição e a minha pilha se encontra cheia, tá? Então eu não posso mais fazer a inserção e a gente vai usar esse isStackFull lá no método de fazer o push, ok? Então eu posso testar aqui também se eu quiser, ó. Vou colocar até se not stackFull, pilha não se encontra cheia. Tá? Aqui eu quero testar se normalmente ela não vai estar cheia, então eu vou testar, olha lá, a pilha se encontra vazia e a pilha não se encontra cheia. Muito bem, agora sim vamos fazer o método push, tá? Bom, o método push, vou copiar aqui o cabeçalho. O método push, a gente recebe então a nossa pilha e recebe o valor que a gente deseja inserir, ok? Então eu vou fazer o seguinte, a nossa pilha é o S, então eu faço S, lembra lá daquele simulador como que funcionava? SData, que é o meu vetor, ó, meu vetor aqui eu chamei de data, SData, da posição STop, por quê? Porque é o topo que eu quero acessar, recebe value, ok? Então eu estou fazendo o quê? Estou atribuindo valor na posição disponível da minha pilha, e agora eu faço que STop recebe mais. Por quê? Porque eu tenho que aumentar o topo incluindo. Ah, beleza. Não está faltando nada aqui? Está faltando, na verdade, a gente verificar se a gente pode fazer essa operação. Por quê? Porque esse top pode ser um valor que não existe no meu vetor. Então eu teria que testar antes de fazer essa verificação. Se is stackFull passando S. Se for vazia, então eu não posso fazer se for cheio, eu não posso fazer a inserção. A gente tem aqui o que a gente chama de stack overflow, que é quando eu tento inserir um valor numa pilha e ela transborda. Por quê? Porque não cabe mais dados ali. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum momento, né? Stack overflow. Então é esse o significado de Stack Overflow, ou seja, pilha cheia, tá? Então a gente poderia colocar apenas uma mensagem aqui, pilha cheia também, e sair da operação sem executar, certo? Então agora a gente pode testar, ó, vamos testar aqui a nossa... vamos testar aqui antes de verificar se ela está vazia ou não, porque daí a gente já não vai ver mais a mensagem de pilha se encontra vazia, certo? Então eu faço push, passando a minha pilha e passando o valor que eu desejo, 15. Por que eu não preciso colocar e-comercial aqui?
porque o P já é um ponteiro, tá? Ele já foi declarado como um ponteiro. Se ele não tivesse sido declarado como um ponteiro, aí sim eu teria que passar com o E comercial. Bom, feito isso, coloquei um valor na minha pilha, eu faço um F6 aqui para compilar meu... Ó, pilha não se encontra cheia, certo? Mas também já não está mais vazia, já não tem mais a mensagem, a gente não consegue ver qual é o valor. Então a gente precisaria fazer o método top para retornar o topo sem tirar o valor da nossa pilha. Então o top ele retorna um inteiro, tá? Vou copiar também a assinatura só para simplificar aqui. Então int top. Isso aqui é muito parecido com o método pop, só que ele não vai remover o valor da pilha, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, eu teria que fazer return, para retornar o que? S de data, acessando qual posição? S de top. Opa, faltou aqui a setinha, né? Por que eu estou usando seta? Porque S é um ponteiro, certo? E é uma estrutura, mas é um ponteiro, então um ponteiro para uma estrutura, então a gente não acessa com ponto, tá? Acessa com a seta. S de top, menos 1, certo? Por quê? Porque o topo sempre aponta para a próxima posição vazia. Então eu acesso a posição top menos 1. Nesse caso, é assim que eu preciso fazer. Mas antes de fazer o top, pode ser que isso dê um erro, porque imagine que se a pilha está vazia, o top é 0, e daí vai ficar 0 menos 1, ele vai acessar a posição menos 1 aqui do data. E isso vai causar um erro no meu programa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if e vou testar isStackEmpty passando S. Se ela for vazia, ou seja, se a pilha está vazia, então eu não posso fazer aquele, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou mostrar aqui uma mensagem, pilha vazia, tá? Se for usar o termo em inglês seria stack underflow. Opa, exclamação, quero, ponto e vírgula. Acho que faltou um contra barra N aqui para ficar mais bonito, né? Aqui também, contra barra N. Certo? Então agora a gente já consegue testar, ó. Veja que eu não estou mexendo no valor de top, tá? Então eu posso acessar quantos tops eu quiser, por quê? Porque eu sempre acesso a posição menos 1, mas eu não altero o valor de top. Então a minha pilha continua tendo aquele valor que ela tinha antes. Eu posso fazer o teste, olha. Eu vou testar aqui, printf %d top de P, certo? Que é o topo da minha pilha. Vou até mostrar aqui, topo, e pular uma linha, né? Então, topo, F6, ó, topo 15, a pilha não se encontra cheia, tá? Se eu, por acaso, o que ele mandou aqui? Int top. Ah, não declarei? Int top, stack S. Ué, top. Aqui. Será que eu não posso fazer isso aqui? Ué, não entendi qual foi aquela mensagem de warning que ele colocou. Return. Ah, ok. Tá reclamando que eu coloquei um return sem valor aqui, tá? Então tem que colocar aqui alguma coisa, tipo return 0, sei lá. Mas só pra não gerar um erro, vou colocar menos 1 aqui, velho. Só pra alegar que tá errado, tá? Ele me força a retornar um valor, então eu vou retornar só para tirar o warning. Então F6, aí sim, se eu tentar agora, ó, veja, eu vou tentar fazer o top sem comentar aqui o push, fazer uma operação de top, o que ele vai mostrar, ó? Ele vai mostrar stack underflow, topo menos 1, certo? E a pilha se encontra vazia, por isso que ele não permitiu a gente fazer aquela operação. Ok? Bom, por fim, a última operação que está faltando é o pop, certo? É a última operação aqui, a nossa função de pop. A função de pop, ela vai ser muito parecida com a função de top, tá? A diferença é que ela vai precisar mexer eu posso até copiar aqui, se for o caso. Posso até copiar. A diferença é que ela precisa alterar o valor de top. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui e antes eu vou dizer que S de top recebe... Posso fazer isso aqui, ó, stop menos menos, por exemplo. Ou fazer stop recebe stop menos 1, tá? Então, eu preciso... A diferença do pop e do top é justamente essa. É que o top não altera o topo, enquanto que o pop, ele altera o topo antes de retornar o valor. Okay? E aí eu retorno o valor de top e automaticamente o top passa a ser o novo valor. Ó, se eu testar agora... Se eu fizer, ao invés de top aqui, usar o pop,
Ele vai remover o valor, então ele vai mostrar que a pilha se encontra vazia novamente, ó, mesmo eu tendo inserido um valor aqui em cima, no o push 15, F6, ó, topo 15, pilha se encontra vazia. Por quê? Porque ele removeu o topo quando eu fiz a operação de pop e a pilha não se encontra cheia. Tá? O que a gente pode testar agora é restringir o tamanho aqui de... Vamos colocar um valor 2 aqui de N, só para testar o método da pilha cheia. Tá? Então eu vou inserir um valor, depois eu vou inserir mais um valor e não vou remover esses valores. Tá? Vou colocar aqui 20, 25 e 15. E aí eu vou verificar, ele tem que mostrar que ele não pode mais mostrar a mensagem que a pilha se encontra cheia. Ó. Beleza, ele não mostrou nenhuma mensagem. Por quê? Porque a pilha não se encontra vazia e a pilha se encontra cheia. Então também ele não pode mostrar essa mensagem aqui. Ok? E com isso a implementação da nossa pilha está perfeitamente desenvolvida. Ou seja, nós temos todas as operações de pilha. Uma vez que a gente tem... Aí que vem a grande questão, né? Ah, beleza, defini uma pilha, professor, e agora? Bom, agora os próximos passos serão encontrar problemas que a gente vai resolver usando esses métodos. O método de top, o método de pop e assim por diante, tá bom? Mas antes até de ver esses problemas, o que a gente vai fazer é implementar uma versão diferente dessa. Nós vamos implementar uma versão de forma dinâmica, tá bom? Usando uma estrutura dinâmica, sem usar o vetor. Mas isso aí é o assunto do nosso próximo vídeo.